Opa! Bom dia, meu querido e minha querida. Cafezinho quente e Deus cuida da gente, meu lindo e minha linda. Ô, trem bom. Meu querido, Carla Zambelli, eu estava vendo e lendo a denúncia, né? Porque a Polícia Federal fez o inquérito, pegou provas da situação de Carla Zambelli, que ela entrou ali em todo invadiu, né, o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Pra você ter ideia, o tanto que a bandidagem é grande e esse povo é muito mentiroso, ela, junto com Walter Delgatti, expediu alvará de soltura para criminoso. Foram 3 alvarás de soltura no DF e 5 alvarás de soltura no Rio Grande do Sul, mandando soltar bandido. Ela e Walter Delgatti invadiram o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Para você ter ideia, dentre esses que eles fizeram alvará de soltura, fez para esse aqui, ó, fiozinho de ouro, lá do canto, lá, ó. Esse aqui é o chamado Sandro o Louco. Sabe quantos anos de cadeia, de condenação tem o Sandro o Louco? 200 anos de condenação. Faz parte do Comando Vermelho, uma série de crimes, de atrocidades, etc e tal. Aqui, ó, a santinha de Deus, pátria, família, liberdade, fez um alvará de soltura para o Sandro o Louco e mais 7 alvarás de solturas de bandidos condenados. E, além disso, fez também um mandado de prisão falso, colocado lá no sistema para Alexandre de Moraes. O tanto que esse povo é ridículo. E o que aconteceu? Polícia Federal fez o indiciamento por falsidade ideológica, a falsificação de documentos, digital, invasão de sistema judicial, etc e tal. Isso foi para a Procuradoria-Geral da República. Procuradoria-Geral da República, que faz a denúncia, denunciou. Ele poderia ter pedido o arquivamento, PGR, Paulo Gonet, poderia ter pedido mais diligências ou feito a denúncia. O que ele fez, o PGR? Fez a denúncia, pedindo a responsabilização de Carla Zambelli como autora intelectual e do Walter Delgatti. Pra você ter ideia, ela simulou um pagamento para ele. Pagou mais de R$40 mil por hacker fazer toda essa presepada. Ela que contratou ele, inclusive, para invadir o e-mail e celular de Alexandre de Moraes. Só que ele conseguiu invadir só o e-mail de Alexandre de Moraes e não encontrou nada. Só que no celular ele não conseguiu invadir porque a operadora não deixou. E foi a operadora, inclusive, que notificou o próprio Alexandre de Moraes informando dessa situação. Ó, vieram aqui, tentaram subornar um dos nossos servidores para entrar no seu celular. Foi notificado. Então, as provas são robustas. E, por falar nisso, cadê Carla Zambelli? Gente, cadê a Carla Zambelli, gente? Que sumiu. A mulher sumiu. Será que já está fugindo? Ou será que já usa aqueles expedientes de fugir de forma indireta, que Bolsonaro direto usa, e daqui a pouco vai usar de novo, de ir para o hospital? Quem souber o paradeiro, fala aí para nós, porque talvez eu estou... Porque ela está calada, eu não estou vendo ela no Congresso, não estou vendo ela nas passeatas de Bolsonaro, nas manifestações, não estou vendo nada. Sabe qual é a minha percepção? Já pegou o rabinho, enfiou entre as pernas e está tentando se esconder, já. Caladinha. E quando aparece, ela faz que nem o Deltan Dallagnol, né? Se faz de vítima e de perseguida.
de perseguido e de tudo mais. E eu vou te falar, tem muitas provas nos autos da denúncia. Não vai ter como se safar. Andréia, vai ser decretada a prisão dela agora? Não vai, gente. Não vai, não. Muito difícil. Não vai ser, não. Ela vai ter o julgamento e no final, sim. Agora, é claro que se ela tentar obstruir a justiça, intimidar testemunhas, ter qualquer manifestação ou ação no sentido de atrapalhar o trabalho da PGR, o trabalho que foi feito pela Polícia Federal, o judiciário que vai julgar, aí ela pode ser sim presa. Pode, André? Pode, mesmo tendo mandato. Pode sim. Mas como ela tem mandato e tem imunidade parlamentar, vai ser difícil ela ser presa antes de uma condenação. E ela sendo condenada, e eu posso te dizer, ela será condenada. Tem muitas provas, não tem como. E outra coisa, se não tivesse muitas provas, Paulo Gonet não teria feito a denúncia, não. Porque Paulo Gonet, ele é muito legalista. Junto com o seu grupo ali, eles são muito legalistas. Então, se ele fez a denúncia, e eu olhei, li a denúncia, tem muitas provas. Ela sendo condenada, aí acabou. Aí ela vai ser condenada, vai para a cadeia e vai ser cassada, consequentemente. Vai ser cassada, não tem como. Falta de decoro, não tem como, vai ser cassada. Viu, meu querido? Então, a situação de Carla Zambelli é o seguinte: o que plantou, vai colher. Às vezes demora um pouco, né, gente? Demora, mas vai. Ela vai colher. Não obstante, eu não acredito que vai demorar, não. Até porque, como ela tem foro privilegiado, tudo isso vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E no Supremo Tribunal Federal, a capacidade recursal é mínima. É por isso que eles querem tirar o foro privilegiado. É porque eles querem se safar e fugir do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a capacidade recursal é mínima, porque já está na última instância. Entendeu? Então não tem que mexer no foro privilegiado. Deixa ser julgado pelo Supremo, porque vão se lascar, porque não tem para onde entrar com recurso, só para Jesus. Entende? O que tem que mudar é a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar que tem que ser alterada, só que nisso ninguém fala. Aí eles pegam e mudam tudo para enganar o povo e fala que tem que é o foro privilegiado tem que mudar. A imunidade parlamentar que tem que mudar. É a imunidade parlamentar que faz com que a casa respectiva em que o parlamentar faz parte pode tirar ele da cadeia, como quase tiraram Domingo Brazão. Domingo Brazão não, o Chiquinho Brazão. Por quê? Porque tem essa situação. E em dizer que o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo assim, sendo preso em flagrante delito, em crime inafiançável, como foi Chiquinho Brazão, a casa respectiva ainda pode analisar e revogar a prisão. Isso é imunidade parlamentar. Isso que tinha que mudar. Mudar o quê, André? Você acha que tinha que acabar com isso totalmente? Não, calma. Tinha que ser o seguinte: se for crime hediondo, não cabe análise pela casa respectiva, não cabe análise pelo Senado, se for senador preso que cometeu crime hediondo, e não cabe análise pela Câmara de Deputados Federais, se o deputado federal tiver cometido crime hediondo. Aí não cabe nem análise disso. Porque Domingos Brazão, meu querido, quase foi solto. Quase foi solto. 277 votos numa abrangência de 513 deputados federais é pouco. É pouco. E ele cometeu um duplo assassinato, segundo a Polícia Federal, fazendo parte de uma organização criminosa e obstrução da justiça, intimidando testemunhas, trabalhando ali nas polícias, com as milícias, para tentar pra não chegar neles, e quase que ele foi solto. Então, eu acredito que deveria mudar isso. Determinados crimes, não cabe essa análise pelo Congresso Nacional. Simples assim. Crimes hediondos, por exemplo. Pronto, acabou. Mas não. Qualquer coisinha, eles podem ir lá soltar. Isso é um absurdo. Isso é imunidade parlamentar. Isso tem que mudar. Mas não. Eles querem mudar o quê? O foro privilegiado. Para quê? Para fugir do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, sabe essa birra que está tendo de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco, especialmente com pauta bomba? Sabe? Sabe por que eles estão fazendo isso, meu querido? É porque eles querem mudar o foro privilegiado.
Aí eles querem colocar pautas bombas para, tipo assim, intimidar o Supremo Tribunal Federal, dar um recado para o Supremo Tribunal Federal, e também pautas bombas para dar o recado para Lula. Ajuda nós que nós tem que mudar esse foro privilegiado aí, porque você pode ser o próximo. Entende? Esse trem aí ridículo de aumentar remuneração do judiciário, do poder judiciário, que está lá no Senado Federal, que vai custar mais de 22 bi por ano, que não tem orçamento para isso, que está lá, e que o projeto de autoria de Rodrigo Pacheco, não tem como passar, não tem orçamento para isso, mas eles estão lá aprovando. Aí daqui a pouco traz desgaste, mas é isso que eles querem, para quê? Ó, eu tenho poder, eu coloco, vamos sentar, vamos conversar, senão eu vou colocar para frente. Aí o que é que aconteceu? Lula já sinalizou ontem que precisa do Congresso, que é ele que precisa, que ele quer o diálogo, que ele quer aliança, que ele não quer colisão, ele quer coalizão, que é aliança com o Congresso. Aí o Rodrigo Pacheco já falou que está aberto para diminuir o alcance da PEC, que vai aumentar a remuneração do judiciário. Isso aí é projeto bomba para barganha, para barganha. Entende, meu querido? Tanto na questão do foro privilegiado, que eles querem tirar, diminuir, mudar, para fugir do Supremo Tribunal Federal seus julgamentos, quanto para ter mais o faz-me rir, o toma lá da cá, a mamata. Se gritar, pega ladrão, não fica um meu irmão. Se gritar, pega centrão, não fica um meu irmão. O que eles querem? Mais emenda. Tanto que hoje está prevista a análise dos vetos do presidente Lula. Fizeram os projetos de lei, tudo, Lula sanciona e veta. Aí Lula vetou parte de projetos de leis que não tem como, não tem viabilidade financeira, jurídica para ser aprovada. Aí Lula pega e veta. Aí o veto voltou para o Congresso. E o Congresso pode derrubar o veto. E hoje está a análise do veto. O que Lula está tentando fazer junto com seus ministros? Conversando com a liderança hoje para não ser hoje, para dar mais tempo de conversar. Ou seja, o governo está sequestrado por uma banda podre do Congresso Nacional, lamentavelmente. E o que eles querem? O que eles querem? Escreve aí o que eles querem. Para além do que eu já expliquei. O que é mais, gente? Já tem milhões de emendas, já tem um salário bom, já tem verba de gabinete, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio passagem de avião, tem tudo, que é o quê? Vamos trabalhar. Precisa dar respostas, vamos trabalhar. Dentre um dos vetos lá está a questão da saidinha, em que Lula vetou a parte de proibir quem não cometeu crime hediondo poder sair para visitar a família em datas comemorativas. Eles podem derrubar isso. Daniel Silveira está lascado, hein? Daqui a pouco Bolsonaro está lascado também, porque isso vai pegar ele. E também tem a questão de um calendário do pagamento das emendas. Porque o governo tem que disponibilizar parte do orçamento, vai para emendas, que são valores, dinheiros que vão para as bancadas e vão para os deputados e senadores. Ele pega esse dinheiro, o deputado e senador, e investe nas suas bases eleitorais, investe no hospital, investe numa creche, investe na prefeitura com alguma ação, beleza. Aí o governo tem as emendas obrigatórias, que ele vai liberando paulatinamente durante o exercício financeiro, durante o ano. Aí o que eles aprovaram? Um calendário, em que o governo vai ter que observar o calendário certinho para pagamento. Ou seja, vai ficar refém. Aí Lula vetou isso, falou: não, eu sou obrigado a pagar a emenda para vocês, eu vou pagar, mas eu vou pagar conforme o orçamento, conforme as entradas e saídas aqui. Aí não, o Congresso já botou agenda e data, dia e hora específico para pagar. Foi um dos vetos de Lula. Então, você entende? Então, muitas situações são colocadas, meu querido, para não ser aprovadas. Preste atenção no que eu estou te dizendo. São colocadas projetos de leis e projetos de emendas, não é para ser aprovado, é para colocar chantagem sobre outro poder. Leia-se sobre o próprio Executivo ou sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, tentando atingir o poder respectivo.
Então, vamos começar a ter essa observância, essa expertise, para a gente não ser enganado. Aí eles inventam um pseudo, né? Porque, por exemplo, essa questão de aumento para o judiciário, o que explica isso? André, você é contra aumento do judiciário? Eu sou a favor de aumento para todo mundo. Acho que todo mundo tem que ganhar bem. E o judiciário, o Ministério Público ganha bem, não é? Se tiver que aumentar para alguém, aumenta para quem ganha menos. Sabe aquele que ganha menos? Está lá esquecido? Tipo aposentados, pensionistas, tipo você que ganha só um salário mínimo, aumenta para esse então. O que ganha pouco. Se sobrar, aumenta para quem ganha mais. Mas não, faz um projeto de lei para aumentar para quem ganha mais já. Mas já tem a safadeza aí também, que eu já expliquei para vocês, né? O teto de aumento de salário está no Poder Judiciário. Se aumentar do Poder Judiciário, abre margem para aumentar de todos os deputados, de todos os senadores. Entendeu, meu lindo, minha linda? Então, também, não existe café de graça, gente, não existe almoço de graça. E a gente tem que ficar de olho, porque tem situação como essa, desse projeto de PEC de aumento para o judiciário, que não dá. E é interessante, né, que eles colocaram como um projeto, uma proposta de emenda à Constituição, e não um projeto de lei. Uai, André, mas por quê? O certo seria um projeto de lei. Pode até ser uma lei complementar, que precisa de um quórum qualificado, absoluto, para ser aprovado, mais difícil, mas tinha que ser por lei. Aí eles fazem por proposta de emenda à Constituição. Por quê? Porque não tem a participação do Executivo. Proposta de emenda à Constituição no processo legislativo, ele pode dar início a uma proposta de emenda à Constituição, mas não tem a participação do Executivo. Lula nem sanciona e Lula nem veta, não tem isso. Aprovada uma proposta de emenda à Constituição, dentro de 15 dias, promulga-se. E pronto, acabou. Sem a participação do Executivo. Até nisso eles pensaram. Por isso, meu querido, coloca aí, ó. Ô, Rodrigo Pacheco, o que você está querendo com isso? Arthur Lira, já tá bom, tá não? Vamos trabalhar, gente. A gente precisa de propostas que venham trazer respostas que afligem a sociedade brasileira, que é a distribuição de renda, geração de emprego. É isso. Não obstante, os índices econômicos estão positivos, a projeção dos juros vai cair mais, a inflação, a projeção é cair mais, o crescimento, o Brasil cresceu, a extrema pobreza teve a queda, a maior queda dos últimos anos. A arrecadação aumentou, bateu recorde, ok. Mas nós temos um problema ainda dentro da economia que precisa ser enfrentado. O que, Andréa? O preço dos alimentos na prateleira. E quem é que está fazendo alguma coisa para tentar diminuir o arroz, o feijão, a carne, o trem lá no supermercado? Quando não estão tentando intimidar, sequestrar as pautas para colocar o governo federal aqui na mão e tentar fragilizar o Supremo Tribunal Federal, quando não estão fazendo isso, está da outra banda, de que é explodir o Brasil. Quanto pior, melhor, que é os extremistas. Quanto pior, melhor. Se der para dar um golpe, vamos dar um golpe. Se não der para dar um golpe, vamos criar o caos para Lula não ser reeleito em 2026. E o Brasil que se exploda. Enquanto isso, quem está tentando, de fato, de verdade, trazer respostas? Que eu estou vendo, um grupo de deputados e um grupo de senadores, e Lula que está doido atrás de situações para trazer respostas econômicas para todos nós. E tendo que lutar contra pessoas que está dentro do Congresso Nacional, que deveria trabalhar para o interesse público, para o bem do país, e está trabalhando por quanto pior, melhor. Aí é muito difícil isso. Aí levanta as pautas moral, as pautas de costume, e joga nas redes sociais toda essa situação, e até abafa e tampa todo o trabalho que está sendo feito pelo governo federal.
Ai, ai. Lula, estamos contigo. E aqui a gente não é enganado, não. Aqui a gente tá vendo tudo, viu? Aqui, ó. Aqui não, jacaré. Bota aí, meu lindo, minha linda. Aqui não, jacaré. Aqui a gente vai mostrar. Meu querido, minha querida, olha só. Elon Musk se lascou. Achou que aqui era uma república de bananas, que não ia dar nada, nada com nada, não é? Eu falei para vocês que alguém ia agir. Já estão agindo. Quem, Andréia? Polícia Federal está investigando, tanto que a Polícia Federal já fez um relatório, já enviou para Alexandre de Moraes, das condutas de Elon Musk. Procurador-Geral da República também já está agindo, pediu investigação por parte da Polícia Federal e não vai ficar barato para Elon Musk as presepadas que ele tentou fazer aqui, porque parece que o bichinho já subiu. Parece que ele, ó, já se escondeu na toca. E quem que agiu agora também? A Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União acionou o Supremo Tribunal Federal. E não só o Supremo Tribunal Federal, acionou também o Ministério Público Federal. O que a Advocacia Geral da União fez? Abriu uma investigação, primeiro abriu uma investigação interna para angariar provas da responsabilidade civil e administrativa do X. Civil é o que, André? Indenização. Indenização por danos morais. E a administrativa, cancelamento de CNPJ, suspensão de CNPJ do X aqui no Brasil, enfim, fechamento da empresa mesmo. E também acionou e fez uma representação junto ao Ministério Público. Porque a Advocacia Geral da União entendeu que o X, ele tentou, primeiro, obstruir o trabalho da Justiça, obstruir o trabalho do Supremo Tribunal Federal em relação à investigação de milícias digitais e até mesmo entendeu a AGU que eles atentaram contra a própria democracia e contra a própria soberania nacional quando tentou atacar o Supremo dizendo que não ia obedecer a ordem judicial. Então, meu querido, a AGU abriu uma investigação interna em que vai perquirir a responsabilidade civil e administrativa do X aqui no Brasil e pediu a instauração de processo criminal para investigar o aspecto criminal dos diretores e do próprio Elon Musk aqui no Brasil. Não vai sair barato e daqui a pouco vai ser persona não grata. Polícia Federal entregou um relatório para Alexandre de Moraes, em que a Polícia Federal entendeu que o X está, sim, desobedecendo ordem judicial. A partir do momento que o X possibilitou que pessoas com perfis bloqueados, tipo Alan dos Santos, fizesse live. Estão fazendo lives no X, ali, na plataforma do X Brasil. Logo, a Polícia Federal entregou um relatório e Alexandre de Moraes, então, intimou o X Brasil, dando 5 dias para que eles expliquem o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo? Ressaltando que, anteriormente, o X Brasil entrou com a petição ridícula, inacreditável, mas é verdade, pedindo para que o X Brasil não fosse obrigado a cumprir ordem judicial dentro do Brasil. Uma coisa assim ridícula. Está dentro do território brasileiro, vige a jurisdição brasileira, a Constituição Federal e as leis brasileiras, e pronto, acabou. Se quer ter CNPJ, se quer ter empresa aqui dentro do Brasil, tem que observar as regras de cunho comercial, empresarial, civil, criminal e etc e tal, e pronto, acabou. Então, meu querido, vai sair muito caro para Elon Musk toda essa empreitada que ele tentou aqui no Brasil de descredibilizar o Supremo Tribunal Federal e, como disse a Advocacia Geral da União,
um verdadeiro atentado à soberania e à democracia para tentar obstruir o trabalho da justiça, notadamente em relação a bolsonaristas. Tudo com uma pseudo defesa da liberdade de expressão, etc, etc. Como eu mostrei para vocês ontem, Elon Musk quer o vale tudo nas redes sociais. E não existe isso. Não vão deixar postagens de pedofilia, não vão deixar postagens de violência, de agressão, de assassinatos, de drogas, incitando drogas, enfim, de tudo quanto é tipo de patifaria. Elon Musk colocou lá, ele quer deixar. Tanto que eu mostrei ontem, quem barrou Elon Musk foi a Austrália. Elon Musk foi notificado pela Justiça da Austrália para tirar um vídeo do ar do perfil X. Um vídeo onde teve uma matança, a faca lá, e foi gravado, e isso parou nas redes sociais do X. E Elon Musk disse que não ia obedecer à ordem judicial. O primeiro-ministro lá já chamou ele de um bilionário arrogante e que lá vão ter que obedecer à ordem judicial de lá, que lá tem lei. A mesma coisa que está acontecendo aqui. Elon Musk não está lutando por liberdade de expressão ninguém. Ele está lutando por vale tudo, para colocar situações nas redes sociais que realmente vem destruir a família. Só que vai se lascar. A Austrália não vai aceitar, o Brasil não vai aceitar, Estados Unidos não aceita, China não aceita, Itália não aceita, França não aceita. Por que nós vamos aceitar? Para mim, tá fazendo hora extra já. Fora X, coloca aí, bota aí, meu querido. Fora X, tá fazendo hora extra aqui no Brasil. Tá pensando o quê? Que é porque é bilionário, vai mandar aqui? Não vai não, e vai se lascar. Pode preparar. Que ó, ó, a caneta vai doer. E eu acho é pouco. Por mim, já cancelava o CNPJ, já decretava ali medidas coercitivas em relação aos diretores aqui. E é o seguinte, é isso aí. Aí sabe o que ele vai responder para Alexandre de Moraes daqui 5 dias? O X Brasil aqui vai dizer que não tem nada a ver com isso, que quem liberou os links para os golpistas lá, inclusive foragido, fazer live, foi o Elon Musk, foi o X lá da Irlanda. É representante aqui no Brasil? Você vai responder. Você é diretor da X Brasil, aqui com o CNPJ aqui? Você vai responder. Vão se lascar. Daqui a pouco o X Brasil não vai ter diretor, não vai ter ninguém que quer trabalhar lá, porque vão se lascar. É isso que eles vão fazer. Só que a multa vai comer por hora, indenização por danos morais coletivos, e a questão criminal, e ainda o fim do CNPJ. E também pode acabar com esse sinal aí, ó. Bota aí, gente, fora X. Vai se lascar, mosca. Tá querendo o quê aqui? Sentou na sopa quente. Sentou na sopa quente. E vai se lascar. Não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Meu querido Mauro Cid. Mauro Cid pediu a revogação da prisão dele. Vocês sabem que já tem um mês. Ele, coitado, ele até desmaiou quando foi decretada a prisão dele lá na sede do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? A Veja vazou um áudio que parecia que Mauro Cid estava conversando com alguém, com o interlocutor. E nesse áudio, Mauro Cid se fez de vítima de perseguido, de que estava sendo coagido nos depoimentos da Polícia Federal, que Alexandre de Moraes já tinha sentença pronta e que não tinha jeito, e que ele estava preocupado porque se o bagrezinho do gadozinho estava pegando 17 anos, quantos anos ele não ia pegar, e tal e coisa. Vazou esse áudio, aí Alexandre de Moraes intimou imediatamente Mauro Cid para prestar depoimento lá na sede do Supremo Tribunal Federal e explicar que áudio que é esse, o que está acontecendo, quem é que estava coagindo ele e que sentença pronta é essa que ele estava falando. Aí ele foi lá com os advogados dele. Chegou lá, ele falou que não, que foi só um desabafo e tal, que não foi nada disso, que nenhum policial coagiu ele, que não teve coação nenhuma, que não tem sentença pronta nenhuma, que só foi um desabafo dele.
e que ele quer que continue, que ele queria que continuasse a delação, e tal e coisa, que ele estava colaborando e tal e coisa. Na hora lá, Alexandre de Moraes mandou prender. Pode prender. Isso aí é tentativa de obstrução de justiça. Isso aí é tentativa de embaraçar o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República e por essa própria corte, pelo Supremo Tribunal Federal. Pode prender. Ele até desmaiou, Mauro Cid, quando soube que não ia sair de lá e ia para sua casa. Quando ele começou a sair, os policiais foram tá presos por ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes. Até desmaiou. E está preso, já faz uma semana, faz um mês que está preso. E a grande situação, com quem que ele estava conversando? O interlocutor desse áudio. Foi perguntado para ele lá no Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não se lembrava. Como assim? Como assim? O áudio era de Dias. E ele, para dar aquele desabafo, ele disse que não lembrava com quem ele estava conversando. Lógico que ele lembrava, só que ele não pode dizer com quem que ele estava conversando. E a Polícia Federal está fazendo a perícia em cima desse áudio, e a Polícia Federal acredita que o áudio veio de uma conversa de WhatsApp. Ele estava conversando com alguém, e ele não disse quem era o interlocutor dessa conversa. Para ele não ter dito quem era o interlocutor é alguém investigado também, e ele não poderia ter contato com essa pessoa, porque todos que são investigados na questão do golpe não pode ter contato um com o outro que é investigado. Então, se ele não falou, é porque ele não queria produzir prova contra ele mesmo. Ele estava se comunicando contra outro que também é investigado. Será que é Bolsonaro? Porque no áudio dele, ele tentou se fazer de vítima, daquele que não tinha como, que ele tinha que falar, porque não tinha como ele não falar. E pode ser que ele estivesse ali tentando se justificar para o mito dele. E ele não poderia e não pode se comunicar com Bolsonaro. Será? Coloca aí. Minha opinião, eu acredito que tem uma grande possibilidade de que ele estivesse conversando com Bolsonaro. E por isso que ele não falou quem é o interlocutor. E isso depõe contra ele, porque ele fez uma delação. Delação é um contrato, é um acordo em não se calar e dizer a verdade sobre tudo que sabe, tudo que viu e tudo que participou e tudo que ouviu. E ele, quando se calou e não disse quem é o interlocutor, para mim ele já quebrou a delação. E ele pediu o quê? Ontem, para Alexandre de Moraes? Para Moraes revogar a prisão dele, manter a delação dele, que ele está colaborando, que ele não teve intenção nenhuma de trazer obstrução para a justiça e nada, e nada, e nada. Andréia, você acha que Alexandre de Moraes vai soltar Mauro Cid? Não. Eu não acho que Alexandre de Moraes vai soltar Mauro Cid, a não ser que ele abra o bico, que ele realmente mostre colaboração e diga, por exemplo, com quem que ele estava conversando. Não acho que ele vai soltar. E a delação de Mauro Cid, na minha opinião, foi corrompida. Não tem validade nenhuma mais. Por quê? Porque Mauro Cid omitiu com quem ele estava conversando. E na delação, você faz o compromisso de dizer a verdade, em absoluto. E qualquer situação diferente disso, a delação pode ser revogada. Não obstante isso, primeiro, eu acredito que não vai liberar ele da cadeia agora. Segundo, eu acho que a delação não tem mais validade. Mas vou ser muito sincera para você. Pelos documentos que eu já li, especialmente em relação à tentativa de golpe, os documentos oficiais em que o Supremo Tribunal Federal liberou o sigilo, não tem delação que salve Mauro Cid. Não tem. Para você ter ideia, Mauro Cid, pelo tico-tico-tico, que Alexandre de Moraes liberou do sigilo, tem uma conversa entre o coronel aqui, ó, o tenente-coronel Mauro Cid, e um outro coronel, em que o coronel pede dinheiro
para Mauro Cid? Para alimentação, para estadia e para material. E a Polícia Federal já sabe que esse dinheiro era para buscar um grupo de kids pretos, de agentes militares, de operações especiais do Rio de Janeiro, para ir para o acampamento do QG ali de Brasília, para participarem do 8 de janeiro. E Mauro Cid, quando esse coronel pede, isso tudo tem conversa de WhatsApp, quando pediu, Mauro Cid disse assim para o outro coronel, em resposta ao pedido de dinheiro: 100 mil dá? Aí o outro coronel falou assim: por hora, dá. Isso aqui que significa dizer que Mauro Cid não estava engendrado na tentativa golpista só enquanto um autor intelectual, como um planejar ali, incitador, não. Mas feche um pouquinho para mim, por favor. Mas também como incitador do golpe. Tá bom. Como incitador do golpe e financiador do golpe, financiando também a tentativa de golpe. Tanto que Mauro Cid, assim que vazou e foi descoberto tudo isso, e ele já tinha feito delação, ele foi novamente intimado pela Polícia Federal para depor. E a grande pergunta que foi feita foi: esses 100 mil foi pago? E quem pagou? De onde veio esses 100 mil reais? Porque os kids pretos foram trazidos do Rio de Janeiro para o QG de Brasília e participaram do atentado do dia 8 de janeiro. Uai, Andréia, como que a Polícia Federal sabe disso? Vídeos. E os kids pretos, no 8 de janeiro, eles não iam juntos, eles se pulverizaram. Um grupo ficou na ponta, o outro grupo ficou na outra ponta e outro grupo ficou no meio, ensinando as pessoas como invadir, como ir paulatinamente para a invasão. Então, alguém pagou a estadia, as passagens e a alimentação. Agora, a questão que fica: Andréia, Mauro Cid respondeu a essa pergunta? Não sei, porque isso está sob sigilo. Eu sei que Mauro Cid não ia tirar 100 mil reais do bolso dele. Ele era ex-ajudante de ordem do presidente da República, Bolsonaro, e ele não ia tirar do dinheiro dele, até porque o salário dele à época era 23 mil reais líquido, mais ou menos. Ele não teria esse dinheiro assim, e não ia tirar do bolso dele também. A questão é, quem pagou? Então, eu digo e repito, não tem delação que salve Mauro Cid. Se Mauro Cid abrir o bico e falar tudo a partir de agora, no máximo do máximo, que essa delação vai servir para ele, vai ser para diminuir a pena dele de 1/6. Pega a pena, divide por 6. Só. E olhe lá. E olhe lá. Tem gente que tá que embrenhou tanto, gente, nessa sanha dessa tentativa golpista que não tem jeito. E eu vou te dizer uma coisa, de todas as situações e investigações que está sob a cabeça de Bolsonaro e sobre ali os seus assessores diretos, a tentativa de golpe é a mais séria. Porque não houve golpe, né? Se houvesse golpe, a gente não estava aqui. Houve tentativa de golpe. Tentativa de golpe no Brasil é crime. Tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, isso é muito grave. E se o Bagrezinho, a partir da operação Lesa Pátria, está pegando aí de 14 a 17 anos, essa galera, como o próprio Mauro Cid deixou expresso no seu áudio, o seu medo, vai pegar no mínimo 22 anos. E os militares, todo militar das Forças Armadas que for condenado por crime a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, acabou. Está morto para as Forças Armadas. Acabou, está fora, expulso. Não obstante, tem a mamata. Isso aqui tinha que mudar. E ninguém quer mudar, né? Ninguém fala nisso, né? Ninguém quer mexer. Que é o morto-vivo
para as Forças Armadas. Ele é expulso do Exército, está fora do Exército, mas a esposa dele é considerada viúva de um vivo que é morto pelo Exército e recebe a pensão. A mamatinha continua, mas ele perde tudo e é expulso do Exército. E não tem jeito. Até o Lorena Cid, o pai de Mauro Cid, também está enrolado. Agora ele está sendo investigado por, inclusive, financiar o golpe também, usando dinheiro da Apex. Além de usar a Apex, que é a agência de fomento lá de Miami, brasileira, em que ele era um dos chefes. Mauro Cid era chefe, olha a mamata, a maior mamata que tinha. Mauro Cid era chefe lá em Miami, nessa Apex. Aí Mauro Cid foi trazido para o Brasil para trabalhar como ajudante de ordem de Bolsonaro. Aí Bolsonaro colocou o pai dele no lugar do Mauro Cid, chefe da Apex. E a Polícia Federal já tem suspeitas e está investigando que o Lorena Cid, o general, usou a Apex para tentar vender as joias que tinha que ser incorporado ao acervo da Presidência da República e foi incorporado ao patrimônio particular da pessoa física Bolsonaro. E pode caracterizar outros crimes aí, que é, por exemplo, o peculato, que é apropriar-se ou desviar bem público em proveito próprio usando do cargo que ocupa. É uns crimes contra a administração pública. A situação, meu querido, é difícil. É difícil também para a gente entender todo esse processo, porque demora muitas vezes, mas a justiça é demorada mesmo, gente. A gente só viu uma justiça muito rápida quando? Aonde? Hã? Na Lava Jato, que deu o que deu, que era tudo forjado, uma fraude. Tanto que quase tudo hoje foi anulado por causa dessa pressa, por causa de toda essa situação que gerou nulidades. E isso, em relação a Bolsonaro, não vai acontecer. Eu fico abismada da capacidade de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ó, olhos de águia. Não atropela, não aceita as provocações e está fazendo tudo com o devido processo legal, com a Polícia Federal investigando, dando o tempo necessário, porque quando ele prorroga um inquérito, é a Polícia Federal que pede para investigar mais. O Procurador-Geral da República é extremamente legalista, Paulo Gonet, junto com sua equipe. Então, está fazendo tudinho. Para quê, André? Para não comer cru, para não ter que prender e depois soltar. É por isso. E que haja o devido processo legal e que cada um responda na medida da sua culpabilidade. Por quê? Precisamos e queremos justiça. Se não houver justiça, se organizarão e virão mais violentos e preparados para uma nova tentativa de golpe. Então, nós precisamos de justiça, sem anistia. Justiça, sim, anistia, não. E mosca, você está enrolado. Você está enrolado. Está lascado. Está lascado. Por isso, coloca aí, fora X. Tira esse trem daqui logo, gente. Esse homem não vai aceitar. Esse homem quer o vale tudo. Fora X, Bolsonaro na cadeia, queremos justiça e somos resistência. Quem gosta fica, quem não gosta pode ir embora. E não se preocupe, não se preocupe. Toca o gado, toca. E pronto. Não precisa se sentir rogado, se sinta convidado. E ó, o caminho do feio por onde ele veio. E aqui a gente vai falar. Não adianta me atacar, não adianta vir me ofender aqui, não adianta toda essa patifaria. Nós vamos falar, nós vamos mostrar, nós vamos explicar. Então, eu te dou um conselho. Senta e aprende. Escreve aí, meu querido, gadinho. Senta e aprende. E, meu lindo, queremos justiça. Fora X, fora Lira. E fora Rodrigo Pacheco também, com essa presepada de dar aumento para judiciário e MP. Se tiver que dar aumento, dá para quem ganha pouco. Só que a gente sabe, né, que tem por trás desse. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Tamo junto sempre. Às 12h30 eu volto com as principais notícias para você, se Deus assim permitir. Viu? Não me deixe falando sozinha. Senta o dedo no like, coloca no seu WhatsApp e vamos para cima. Quem quer, fica. Quem não quer, vai embora. E não tem problema, não. Não tem problema nenhum.
e somos resistência. Ai, André, às vezes eu não sei nem o que eu escrevo, André. Eu nem sei escrever direito. Coloca assim, ó. Bora, X! Pronto! E vão para cima! Meu querido, muito obrigado. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.